Gente, boa noite. Oficialmente, agora que tá gravando. Queria. As últimas duas aulas a gente ficou tocando física, fração e coisa e tal. Hoje eu vou dar uma trégua para vocês. Queria que a gente fizesse. Eu me atentei que tá faltando, acho que um mês exato para o primeiro dia do Enem. Eu queria fazer exercícios com vocês. Acho que é essa forma mais efetiva de vocês memorizarem os pontos principais. E tirarem as dúvidas para a prova, né? Tentar ir adicionando um pouco de conteúdo novo ali e tal, mas eu acho que eu me preocupo mais em vocês guardarem o que a gente aprendeu do que necessariamente colocar mais conteúdo para cima de vocês. Gente, Peraí, agora é biologia. Pedro. Depois vai ser o quê? Esse É, exercício? aí eu Quer ia dizer, vai ser dar física? que Ia ser física depois? pode ser, eu tinha pensado em fazer um compridão de biologia com vocês, igual foi de física, mas a gente pode parar no horário normal e voltar com física depois. Uhum. Ah, biologia mesmo. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem emendar as duas aulas com biologia, igual a gente fez com física semana passada, é que eu achei que foi proveitoso o tempo, deu para correr bastante com vocês. Mas vamos fazendo, depois a gente vê. Gente, voltando no começo das coisas que eu falei com biologia para vocês lembram da resposta dessa questão? Se alguém mais lembra outra coisa? Aqui é para ser um pouco mais rápido mesmo, porque biologia é uma matéria que vocês não vão gastar muito tempo no vestibular, no Enem, coisa e tal. Ainda mais as questões são mais curtinhas, assim. Só o Vitor Hugo acha que é C? Nicole, Pedro, quais vocês acham que é? Pedro também acha que é C. E, gente, ele pergunta dos macronutrientes. Falou macronutrientes, você tem que lembrar de três coisas: lipídio, proteína, carboidrato. Vitamina não é macronutriente, mas enfim. Você tem que lembrar desses três: lipídio, proteína e carboidrato. O carboidrato, no corpo humano, ele é a principal fonte de energia, é a glicose. A gente come, a gente come, e tudo que a gente come vai ser quebrado de uma forma ou de outra, o corpo vai usar para formar glicose, e é isso que tem no sangue, glicose. Vocês lembram qual que é a forma que o nosso corpo guarda esse carboidrato, essa glicose, quando está a mais? Não aquela forma que eu falei, que tem a glicose e tem a outra, que também é glico alguma coisa. Vocês lembram o que, que é? Que fica no fígado, como eu comentei com vocês. Vocês lembram o que, que é essa outra Glicogênios? forma? Oi? É glicogênios? Isso, é o glicogênio. A glicose, ela é a molécula mais simples de carboidrato do, que o ser humano tem no corpo. Ela é a base da respiração. Ela, junto com o oxigênio, são a base da respiração celular. Então, a célula, se a gente pegar célula a célula, ela precisa de duas coisas para funcionar: glicose e oxigênio. Ela junta o oxigênio com a glicose e, a partir disso, gera energia para ela. O lipídio, qual que é a função principal do lipídio no corpo, gente? Vocês lembram? Ah, não. O lipídio, ele é a forma de estoque de energia em grande quantidade.
Então você vai comer, comeu a comida, vai quebrar em glicose. Uma parte vai usar, uma parte o fígado guarda em glicogênio, um pouco guarda nos músculos esse glicogênio também, mas o excedente a mais, o muito mesmo que sobra, vai acabar virando lipídio, que é a nossa gordurinha, né? É o bucho, a banha, vira lipídio, que é a reserva principal de energia no corpo para o ser humano é o lipídio. E falando ainda em macronutriente, as proteínas, qual que é a importância delas? Vocês lembram? Eu comentei com vocês o geral da proteína. Vocês lembram o que as proteínas fazem? É, elas, elas são relacionadas com o DNA? Eu não lembro. Sim, as proteínas, tudo que é estrutural no corpo tem proteína. Cabelo é uma proteína. A pele da gente é colágeno, proteína também. Tudo que é estrutural e faz função no corpo passa por uma proteína. Ou seja, o DNA, para você dividir o DNA em dois e coisa e tal, você vai ter ação de algumas proteínas ali. Para entrar e sair coisa da célula, vai ter ação de proteína. A proteína, ela forma o corpo, ela dá a estrutura. Ela é um macronutriente estrutural, principalmente no ser humano, né? A pele da gente é formada por colágeno. Tem colágeno nas articulações também. Cabelo, proteína e coisa e tal. Tudo que você olha assim e, e pensa que é estrutural no seu corpo e faz alguma função, passa por uma proteína. Essa é a ideia geral que eu quero que vocês fiquem de proteína. Aí aqui estava certo, carboidrato. Essa bolinha que está aqui, isso que é só erro de formatação, não é a resposta, tá? Antes que alguém pergunte. Vai ter outras também. Vocês lembram quando a gente falou de vitamina? Qual que é o senso comum, assim, de vitamina que vocês conhecem para essa pergunta? Vocês lembram? É, a vitamina C, talvez? Alguém chutou alguma coisa diferente? Pedro falou que é vitamina C. Gente, o importante para as vitaminas, essa daqui são uma das principais. Eu quero que vocês vejam as vitaminas e tenham uma noção do que cada uma faz. Nicole acha que é a B. Estamos entre C e D, né? Não, B e C. Eu vou falando, eu vou falar uma por uma das vitaminas. O Enem ele vai cobrar de vocês esse conhecimento mais grosseiro de cada vitamina. A vitamina ela tem o que o Enem, o que os vestibulares mais cobram de vocês é saber que a vitamina A está relacionada com a nossa visão noturna. Então, quando a pessoa não tem vitamina A, ela não consegue enxergar no escuro, porque ela causa a vitamina A baixa, a pessoa vai ter essa dificuldade de enxergar com pouca luz. As vitaminas vocês têm que lembrar da principal função, com que ela está principalmente relacionada. Então pode anotar no caderno aí, vitamina A, tracinho, cegueira noturna, visão noturna. E fontes de vitamina A são diversas. Vitamina B12, no corpo, ela está muito correlacionada com a formação do material genético, com o DNA e coisa e tal, com o tamanho das hemácias. Eu estou falando, coloca lá, vitamina B12, tracinho. Tamanho das hemácias. E quando a vitamina B12 está baixa,
ela causa um tipo de anemia. Então, vitamina B12 baixa é uma causa de anemia e o vestibular vai cobrar essas coisas de vocês, assim. Aí, na linha de baixo, vitamina D, o que ela faz? Pera, eu não entendi o que a B12 faz. Ela ajuda na síntese do material genético, do DNA, na divisão celular. Quando você não tem vitamina B12, tem problema na divisão celular e uma manifestação disso é um tipo de anemia. Entendeu, Pedro? Síntese de vitamina? Não, de DNA, de material genético, divisão da célula, a vitamina B12. Tá. A vitamina D, o que eu quero que vocês levem para o vestibular é saber que ela está muito correlacionada com a saúde óssea. Para você absorver o cálcio e fixar o cálcio no osso, a gente precisa ter um nível adequado de vitamina D. Então, quando a gente tem pouca vitamina D, a gente vai ter alguns problemas relacionados à saúde óssea. Na criança, é muito comum que o exercício cobre de vocês uma doença chamada raquitismo, que a criança ela não forma o osso direito. No adulto, é, pode se manifestar como uma baixa resistência do osso e tudo mais, é uma pessoa que quebra o osso fácil e assim por diante. A vitamina C, ela é uma vitamina, o que eu preciso que vocês saibam da vitamina C, que ela é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela se mistura com a água, ela dissolve na água, ela tem funções as mais diversas possíveis no corpo, mas quando ela está baixa, ela causa uma doença chamada escorbuto, que é a doença do marinheiro. A gengiva fica fraca, também pode se relacionar com a saúde óssea ruim, mas lembra, o exercício sempre vai falar dessa gengiva sangrando para vocês. Então, esses dois aqui, vamos retomar. Essas são as vitaminas que mais aparecem no vestibular. Vitamina A, traça uma setinha para o lado, cegueira noturna, visão noturna. Vitamina B12, traça uma setinha é, relacionada com a divisão celular e quando está baixa, dá anemia. Vitamina D. O que é a vitamina D? A ação principal dela. O que é a ação principal dela? Ela está mais relacionada com o quê? A vitamina D, ela está mais relacionada com a saúde dos ossos. O corpo precisa de vitamina D para conseguir pegar o cálcio que a gente come e colocar no osso e deixar lá, para o osso ficar firme. Então, se a gente não tem vitamina D, tem uma vitamina D baixa, o que acontece? O osso fica fraco. Uma doença clássica de prova é o raquitismo, que é quando a criança tem vitamina D baixa e não forma o osso direito. A vitamina C, eles normalmente não cobram necessariamente a função da vitamina C, mas você tem que saber que a vitamina C ela é hidrossolúvel, ela dissolve na água. E quando ela está baixa, ela causa a doença do marinheiro, que chama escorbuto. Chama doença do marinheiro porque é quando os viajantes vinham de Portugal para o Brasil e coisa e tal, eles não traziam nenhuma fruta cítrica. Então eles passavam 3, 4 meses sem nada de vitamina C. Aí eles tinham a manifestação dessa doença, chamada escorbuto. E olhou no. E o principal gatilho da questão para te remeter a pensar em vitamina C baixa é quando o exercício fala que o paciente, ou a pessoa está com a gengiva sangrando, está perdendo sangue, coisa e tal. Tudo certo nessas quatro, gente? O gabarito era vitamina D.
esses exercícios são, assim, muito bem direcionados para o que vocês mais precisam saber. Até dá para vocês depois repassarem eles como se fosse flashcards e tudo mais. É assim, é o mais importante de tudo que eu falei até agora que vocês precisam saber para a prova e que com certeza vai cair em alguma outra questão, assim, essas coisas. Se não cair diretamente, cai o conceito, mas perguntando de outra forma. Eu já vi questão no Enem, o Enem sempre cai uma questão falando de função celular. Tinha uma questão uns anos atrás que falava da se qual organela era, ele dava um texto falando sobre energia elétrica e tudo mais e perguntava: qual é a organela da célula que mais se assemelha a uma usina hidroelétrica e coisa e tal. E qual que é a organela que é mais que é a mais que é a responsável pela produção de energia na célula, gente? Eu comentei com vocês algumas outras vezes e assim, falou energia na célula, tem que lembrar de uma organela em específica. Vocês lembram qual que é? Pode pesquisar também, olha no celular, não precisa ficar, nossa, eu não lembro. Tá com o celular na mão, tem como pesquisar, pesquisa, porque ajuda vocês a fixarem o conteúdo. Boa, Pedro, boa, Nicole, é a B. Falou energia da célula, quem produz energia na célula tem que lembrar de mitocôndria. É a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês. Quem faz energia na célula? Mitocôndria. Vocês sabendo essa correlação, se vindo bate-pronto, vai ajudar muito a vida de vocês no vestibular. Já que a gente está nessa aqui, vamos falar sobre as outras alternativas. Núcleo, lisossomo e complexo de Golgi. O núcleo, vocês lembram o que o núcleo faz? Alguém lembra alguma coisa? No núcleo onde guarda o material genético. Isso. O núcleo é onde vai estar o nosso material genético. E Pedro, já que você falou do núcleo, qual tipo de célula tem núcleo? A eucarionte ou a procarionte? Eucarionte. Qual? Eucarionte. Boa, Pedro. É tudo isso que você precisa saber. Lisossomo, ele vai ser a organela que vai fazer a digestão intracelular. Então imagina que assim, tem uma mitocôndria que está lá funcionando na célula, ela começa a ficar ruim, está muito velha, não está funcionando direito. Eles precisam pegar, tirar aquela mitocôndria dali, destruir e dar espaço para uma nova. Quem faz isso é o lisossomo. O lisossomo ele é uma vesícula com enzimas digestivas dentro. Enzimas é como se fossem umas coisinhas que vão ali digerir, vai englobar isso que está ruim e vai destruir. Qual outra tipo de situação, além de quando alguma coisa está ruim, que é interessante para a célula pegar algo, destruir e jogar fora? Pera aí, o lisossomo, então, é digestão de partes ruins da célula? Isso, ele faz digestão das partes ruins da célula e digestão de outra coisa, ele ajuda em outro processo. Quando que você acha que é interessante, Pedro, a gente ter uma vesícula que é capaz de englobar alguma coisa, destruir e jogar fora? Pera aí, o quê? Olha, em que situação. A gente teve a pandemia da Covid nesses últimos anos, gripe, coisa e tal. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, que nem eu falei com vocês nas outras aulas. E Uhum. parasita intracelular obrigatório quer dizer que ele precisa encostar na célula e pular para dentro dela. Então, o lisossomo, ele acaba sendo utilizado também como um mecanismo de defesa. Porque se entrar alguma coisa ali que não é original da célula, que está tentando atacar a célula, tomar o controle do DNA, mudar ela, o lisossomo consegue englobar isso daí e destruir também. Então, se entrar uma bactéria na célula, o lisossomo consegue englobar, destruir e jogar fora. Esse processo de digerir as coisas e jogar fora, ele consegue fazer tanto com o que é da célula e ficou ruim,
quanto que é externo e não deveria estar ali, como no caso de vírus, bactéria, alguma coisa assim. Pensou lisossomo, tem que lembrar, nossa, isso é uma vesícula que engloba e digere as coisas. E para quê? E quando isso é interessante? Quando alguma parte da célula está funcionando, não está funcionando mais direito, ou dois, quando entrou alguma coisa que não é da célula que está precisando sair, que é o caso de vírus, bactéria, algum patógeno assim, protozoário, alguma outra coisa nesse cenário. O complexo de Golgi deixa, a gente depois aborda, mas o importante era esses três. O gabarito é realmente mitocôndrio. 4. Essa daqui eu vou deixar vocês pesquisarem. Aí que vocês olham, que eu acho que a gente não chegou a comentar, mas assim, é ponto importante que tem que saber também. O retículo endoplasmático rugoso está relacionado à síntese de qual tipo de biomolécula? Lipídio, carboidrato, proteína e ácido nucleico. Eu vou dar 9h14, vou dar 2 minutinhos para vocês olharem no celular, pesquisar alguma coisa aí e trazer a resposta. Assim que trouxer, pode colocar alternativa e coisa e tal. Nicole acha que é C. Alguém acha alguma coisa diferente? Bom, gente, a Nicole tá certo, é a C. O retículo endoplasmático, falou esse nome, vocês têm que pensar na síntese de duas coisas. Se for rugoso, ele está falando que esse retículo endoplasmático está grudado com vários ribossomos. Os ribossomos, eles fazem o quê? Proteína. Então, falou retículo endoplasmático rugoso, tem que lembrar que o retículo endoplasmático está grudado com ribossomo. Se é ribossomo, a principal função vai ser síntese de proteínas. Agora, se ele falar só retículo endoplasmático liso, que é o outro, aí a principal função vai ser síntese de lipídio. Aí tem esses dois tipos. Ficou claro? Tudo certo? Não, peraí. As proteínas são produzidas por esse retículo. O retículo endoplasmático tem dois tipos de retículo endoplasmático, Pedro. O rugoso e o liso. Se falar Perguntei, rugoso, ele está querendo dizer que o retículo endoplasmático está grudado com o ribossomo. Aí a principal função do retículo endoplasmático rugoso vai ser a síntese de proteína. Se for o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomo, vai ser produzir lipídio. Você entendeu? então é retículo rugoso. Posso botar assim, professor? Oi.
Posso botar então no caso, o retículo rugoso, eu está ligado com o ribossomo, que produz proteína. Isso. E o retículo endoplasmático liso faz o quê, Pedro? Produz lipídio. Exatamente. A gente falou, vocês vão ver que conforme a gente for fazendo as questões, ela vai cobrando temas que eu já expliquei. Essa daqui dos macronutrientes. Qual macronutriente é utilizado pelo corpo para construir e reparar tecidos? Lembra lá. Proteína. Isso, Pedro. Proteína. Gente, falou macronutriente relacionado a fazer ou construir alguma coisa, e esse aspecto mais estrutural, metabólico e tudo mais, primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é proteína. Porque a proteína que faz, que ajuda, que faz o transporte celular, a proteína que ajuda, ajuda de fato a construir as coisas. Então, falou, função estrutural e ação metabólica para macronutriente é proteína. Carboidrato, fonte de energia primária. Lipídio, fonte de reserva de energia primária em grande quantidade. O lipídio ele tem outras funções, mas a primeira coisa que tem que vir na cabeça é falar, falou lipídio, lembrar que é o nosso bucho, a nossa banha, é reserva de energia, principal coisa. A6, eu falei de outras vitaminas lá. Ele está perguntando: a deficiência de qual vitamina dentre essas daí está associada ao desenvolvimento de escorbuto? Eu vou dar a dica ainda do escorbuto ser a doença do marinheiro lá. Qual foi que eu falei que estava relacionado com a doença do marinheiro? Boa, Nicole. É a resposta é vitamina C mesmo. E qual a principal manifestação do escorbuto que eu falei para vocês, que sempre vai dar na prova, assim? Falar, pessoa, tananã, 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 apresentando isso, tem escorbuto. Qual que é essa principal manifestação? Você lembra? Pedro, lembra? É, lembro. Qual? É na gengiva, Isso. O que acontece na gengiva? fica inchado. Oi? Fica inchado, Não, é outra coisa. fica ressecado. A gengiva sangra. Quem tem escorbuto vai ter sangramento na gengiva. Então, falou, pessoa tem escorbuto, lembrar que escorbuto, vitamina C. Principal manifestação, sangramento de gengiva, sangramento pelo corpo e coisa e tal. Vitamina A, já que vocês me responderam a C, vocês lembram qual que é a principal função da vitamina A? O que eu falei que está o que está mais associado com a vitamina A em questão, assim? Vocês têm que lembrar? É alguma coisa do olho, vocês lembram? A visão Isso, visão o quê, Pedro? A Nicole respondeu aqui. noturna. Exatamente, Pedrão. Tem que lembrar que a vitamina A está relacionada à visão noturna. Se a pessoa tem pouca vitamina A, ela não vai enxergar à noite direito. E a vitamina D, gente, qual que é? A vitamina D, ela faz o quê? Tem alguma coisa com o osso lá. A estrutura do osso, E como que ela corpo. atua nessa estrutura do osso, Pedro? Saúde óssea, tá certo. Nicole respondeu também. A vitamina D, gente, o osso, ele, no fim das contas, ele é uma estrutura de colágeno que o corpo colocou um monte de cálcio. Então, se você tira o cálcio, o osso fica mole, porque fica só o colágeno. Se coloca o cálcio, fica duro. Só que o. Eita, até me perdi. Só que para o corpo conseguir pegar esse cálcio e colocar lá na matriz de colágeno do osso para deixar firme, precisa de quê? Precisa de vitamina D.
Se não tem vitamina D, não coloca cálcio no osso, o osso fica mole e fica fraco. Por isso que falar de saúde óssea, porque só consegue colocar o cálcio naquela matriz cartilaginosa do osso com vitamina D. Se não tiver vitamina D, fica o osso fraco. E, gente, qual que é a doença que dá o nome da doença de quando a criança não tem vitamina D? Tá com 3, 4 aninhos lá, tá crescendo os ossos e não tem vitamina D. Manifesta como? É alguma coisa ismo. Vocês lembram o nome? Isso, Nicole, raquitismo. Quando vocês forem pesquisar, ela escreve assim, ó, que nem eu mandei no chat. É com QUI, raquitismo. Mas é isso aí mesmo. Falou doença óssea na criança e falou que é raquitismo, tem que lembrar de vitamina D. A vitamina E não esquenta muito, essas são as principais. Aí tá falando aqui, de novo das organelas. Qual organela é responsável pela digestão intracelular e degradação de materiais? De todas que estão aí, a gente comentou de todas. Qual que está relacionada a isso aí que ele está perguntando, gente? C. Isso, Pedrão e Nicole estão voando. Raquitismo e lisossomo. Raquitismo e lisossomo não, só C de lisossomo. Exatamente isso, eu falei para vocês. O lisossomo ele vai ter aquelas enzimas digestivas, aí ele vai englobar o que tá ruim, ó. Tá, pensa que isso aqui é uma mitocôndria ruim. Ele vai englobar a mitocôndria, vai soltar essas enzimas, dentro dele tem essas enzimas, as enzimas vão destruir a mitocôndria e vão jogar fora. Se for um vírus, uma bactéria, ele vai fazer a mesma coisa. Engloba ali, joga as enzimas, destruiu, fica para fora. Agora me fala, qual que é a principal função da mitocôndria, gente? Que tem que lembrar? Você estava falando certo, Pedro. Pode repetir. Proteína glicose. Não, ela vai produzir energia. A mitocôndria, gente, ela pega. É que assim, a gente pensa que a mitocôndria ela é um motor. O motor do carro, eu não sei se vocês já conhecem de carro e tudo mais, mas ele precisa de duas coisas: da gasolina e do ar. Porque o que estoura no motor, mesmo o que queima lá dentro do motor, é o chamado mistura ar-combustível. Joga gasolina, joga um pouco de ar, esse ar explode e coisa tal, faz o motor girar. A mitocôndria ela precisa de duas coisas para virar, fazer a energia dela lá e fazer a energia para a célula. Ela precisa de oxigênio, por isso que a gente respira, ó, e de glicose. Então ela pega o oxigênio e a glicose, queima um com o outro, e a partir dessa queima ela produz uma coisa chamada ATP. Porque a energia mesmo usada dentro da célula para mexer as proteínas e coisa e tal, chama ATP. Essa é a energia dentro da célula. E a mitocôndria precisa do quê para fazer essa energia, esse ATP? De oxigênio e glicose. Então ela pega oxigênio, glicose, faz o rebuliço dela lá e joga para a célula um montão de ATP. Mitocôndria faz energia. E o ribossomo, gente, vocês lembram qual que é a função principal do ribossomo? Falou ribossomo, tem que lembrar de quê? Proteína. Isso, fazer proteína. A D, para a gente ir para a próxima questão, retículo endoplasmático tem dois. Vocês lembram quais são? Vídeo e Um tá aqui, ó, ribossoma. e o outro é o rugoso, isso. O rugoso está junto com tá com um ribossomo. O, re- Ribossomo. Ele o retículo endoplasmático liso, ele faz o quê, gente? tá grudado no lipídio. Não, ele não tem grudado lipídio, ele faz lipídio. Ele faz síntese de lipídio. O retículo endoplasmático rugoso está grudado com o ribossomo. Aí ele faz proteína. Você falou alguma coisa, Pedro?
Pedro, falou alguma coisa? Tá com dúvida? O retículo liso faz lipídio. Isso. Ele é liso porque ele não tem nada grudado nele. Tá, tá bom. Nicole, tudo certo também? Essa daqui, gente, é mamão com açúcar, né? Qual que é a resposta? Estrutura celular responsável pelo controle das atividades celulares e armazenamento do DNA. Nicole já deu a letra. Pedrão, sabe qual é? É o núcleo, né, Mesma gente? resposta. Mesma resposta do Nicole. Boa. É o núcleo, alternativa B. Lisossomo, ribossomo a gente já viu. Complexo de Golgi, ele faz outra função, não encana, as principais a gente está abordando. As principais organelas, as que eu quero mesmo, vocês fiquem na cabeça, a gente está falando. Aí, 9, essa também a gente já falou. Qual a função principal dos lipídios no organismo humano? Ana, Ana Flávia falou A, Nicole, Pedro. Quem mais está na chamada? Deixa eu ver. Ana Flávia, Nicole, Hugo Cavalcante e Angelita. Estamos em poucos. Ana Flávia e Nicole falaram. E aí, Pedrão, você acha que é qual? Ah, tô bem. É isso aí, gente. Qual a função principal dos lipídios no organismo humano? Armazenamento de energia. Eu até falei para vocês, os lipídios eles têm outras funções também, mas a mais importante, a primeira que tem que vir na cabeça é o quê? Armazenamento de energia. B, quem faz transporte de oxigênio? Vocês sabem qual é a parte do o nome da estrutura no corpo que pega o oxigênio e leva até a célula? Transporte de. A estrutura que faz transporte de O2. É. A gente citou ela. Não, a gente não falou com delas, não. Mas são as hemoglobinas. Isso daí é para ter de conhecimento, mas a gente não falou, não. Pode ficar em paz. Ó. Tá bom. Gente, é 9h30. Teoricamente, 9h32. A nossa aula acaba e volta com física. Mas tem mais 10 exercícios desse. Eu gostaria de terminar eles com vocês. Tudo bem a gente seguir e eu libero vocês mais cedo, igual outra vez? Mas teria algo para você passar de física ou não? Oi? Teria algo a mais para você passar de física ou não? Como assim, algo a mais? Não, eu queria Não. terminar de fazer os exercícios com vocês. Aí na semana que vem volta com. Hum, tá bom. Pode ser. Nicole já nem esperou. Já respondeu a 10. Qual que é a resposta, gente? Ah, acabou de falar. A principal reserva de energia no corpo, lipídios. Alternativa B. Carboidrato, proteínas. A gente também já falou. Ah, essa daqui a gente comentou em aula, mas eu acho que vocês não vão lembrar. Tudo bem que assim, dessas quatro, três a gente já falou. Dá para ir por exclusão. Quais vocês acham que é? Qual organela celular
está diretamente envolvida na fotossíntese das plantas? Não precisa saber o que é fotossíntese necessariamente, de cabo a rabo, mas falou fotossíntese, tem que lembrar Ah, dessa organela na célula vegetal. a letra A. Isso. A letra A, gente, cloroplasto. Ele é como se fosse um análogo de mitocôndria, ele é parecido com a mitocôndria, só que ao invés da função dele ser fazer a energia celular, ele vai fazer a fotossíntese. A fotossíntese é como se fosse um processo meio inverso da. Como se fosse um processo meio inverso da respiração celular. Vou mostrar para vocês. Respiração celular é o que eu falei de oxigênio da mitocôndria quebrar, juntar oxigênio e aqui, ó. Respiração celular é quando a mitocôndria pega o oxigênio e a glicose e faz ATP. A fotossíntese é mais ou menos o oposto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você dar esse zoom. Ah, não foi. Aqui, acho que tá dando para ver, né? Pronto, agora tá dando para ver. Aqui, ó, eu quero que vocês tenham essa noção de que a respiração celular, ela e a fotossíntese, elas são processos meio que bem entre aspas assim, as duas faces de uma mesma moeda. Porque olha só, a respiração celular, que é o processo que a mitocôndria faz, ela forma o que aqui pra gente? ATP. E eu falei para vocês que o ATP é a energia intracelular, é energia para a célula. E para isso daqui, a mitocôndria ela precisa de quê? Oxigênio e glicose, né? Então ela pega oxigênio, glicose, queima, entre aspas, faz a combustãozinha dela e gera o nosso ATP. A fotossíntese, ela vai pegar o contrário, ela vai pegar isso daqui, ó, que é o que formou na respiração celular, que é o CO2 mais água, junto com o calor e a energia do sol, vai fazer o que para gente? Glicose e oxigênio. Então a fotossíntese ela pega o ATP, a água e o dióxido de carbono que sobrou da respiração celular, usa a energia do sol, que é esse calor aqui, e faz glicose e oxigênio. E quem faz a fotossíntese? Cloroplasto. Quem faz respiração celular? Mitocôndria. Se às vezes fica uma coisa muito longe uma da outra, mas são duas faces da mesma moeda, praticamente. Bem a grosso modo, né? A gente falou de membrana plasmática. Antes das últimas dois aulões de física, a gente falou de membrana plasmática. Nicole tá voando aqui, ó. Proteína não é proteína, Nicole, é outra coisa. É que falou macromolécula, acho que deu uma bagunçada. Mas falou em membrana plasmática, o que forma a membrana plasmática tem que lembrar daquele cotonete que eu mostrei para vocês. Lembram que era uma bolinha e duas perninhas, que era até na dupla camada? Vocês lembram disso? A membrana. Você vai falar, Pedro? Pode falar. Eu vi que você abriu o microfone. A membrana Na verdade, plasmática, gente. Fala, Pedro. na verdade, não é macromolécula? Como assim? Não é a macromolécula que ela botou? Que a Nicole colocou?
Não, não é carboidrato que ela botou? Confundi. Mas ela quem botou? A Nicole. Não, ela Não. colocou proteína. Ah, não é proteína? Não. Confundi, desculpa. A membrana celular, gente, ela é formada. Isso, Ana Flávia, fosfolipídios. O fosfolipídio, ele vai ser aquele cotonetinho de duas, aquele alfinetinho de duas pernas, que é fósforo de um fosfato e lipídio, que vai ser as duas perninhas. A, a membrana plasmática da célula, que é o que vai dar o contorno para a célula, ela vai ter duas camadas desse fosfolipídio formando pontinhas assim. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Falou de membrana plasmática, tem que lembrar que é feito por fosfolipídio. Eu falei para vocês que o corpo, que as proteínas fazem tudo mais e fazem boa parte das estruturas, mas a membrana plasmática ela é feita desse fosfolipídio aqui. Deixa eu achar. Aqui, esse tá bom. Está super pequena a imagem. A imagem está pequena e tá borrada, mas assim, cada bolinha vermelha dessa é um fosfato e essa perninha cinza é um lipídio. Então a membrana plasmática é formada por vários fosfolipídios que formam essa bicamada, separando o meio extracelular, a parte de fora, do intracelular, parte de dentro. Na membrana plasmática também tem proteínas aqui, ó, proteínas. Essas proteínas elas vão ter várias funções importantes de transporte, de sistema imune, de um monte de coisa. Gente, eu falei para vocês aquela hora que o complexo de Golgi ia ser ia não precisava se preocupar que ele ia vir depois, né? Olha só como é importante a gente saber a principal função dessas coisas. Qual organela é responsável pelo processamento e empacotamento de proteínas? Vocês sabem necessariamente o que é isso? Pô, eu também não sei, mas vai ter muitas questões nas provas de vocês que ela vai ter o quê? Você vai saber, vai responder meio que por exclusão. Por exemplo, essa daqui, ó. A gente já falou o que faz o retículo endoplasmático, liso, não falou? O que faz? Alguém me responde. Lipídio. Exatamente. Então a gente já sabe que não é essa, né, Pedrão? Já não é a Nicole. O que faz a mitocôndria? Mitocôndria, isso, produz energia, faz ATP. Pô, então não é A, não é B. C, C, eu não sei o que é. Ana Flávia acha que é a C, está estudado. Mas vamos para D. D a gente viu agora há pouco a função. O que o D faz? Lembra, gente? O que o D faz? Vamos lá, gente. A gente acabou de ver o que o lisossomo faz. O lisossomo, ele... Peraí, você. A Nicole respondeu aqui, é digestão de partes ruins. Essa, Isso. essa partes ruins, mas ele pode fazer digestão de outra coisa também, ajudar a destruir outra coisa, Nicole. O que pode ser De, essas outras vi- coisas? de vírus, né? Isso, vírus. Então o lisossomo ele vai jogar as enzimas dele lá e quebrar tudo. Seja uma organela que está meio fubanguenta,
seja um vírus que entrou lá e tá metendo o pau. Então sobra pra gente o quê? Complexo de Golgi. Então agora a gente sabe que o complexo de Golgi ele é responsável pelo processamento e empacotamento das coisas. De proteína, sim, mas também de outras coisas. Ele é o empacotador da organela. Ele vai colocar tudo dentro de vesícula. Complexo de Golgi, o negócio com ele é colocar dentro de vesícula. Ele pega, empacota em sacolinha e linha na pipa. Aí lembra por isso que eu falei, ó, como é bom a gente ter associado a debate pronto. Você vê o que que é e ter pelo menos a primeira coisa assim que te vem na cabeça. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber assim, o básico: mitocôndria, energia, retículo endoplasmático, rugosa, proteína, liso, é lipídio. Lisossomo, digestão intracelular, seja de coisa da célula ou seja de coisa de fora. Complexo de Golgi sobrou. Então, se eu tenho certeza que as outras três não são, sobrou ele. Agora a gente aprendeu com a questão que o complexo de Golgi ele faz o empacotamento. O complexo de Golgi é o cara que fica ali no caixa do mercado, pega as coisas, põe dentro da sacola e te entrega. Gabarito complexo de Golgi. Agora vamos lá. Qual estrutura celular é responsável pela síntese de lipídios? De tão repetitivo, vocês vão acabar memorizando. Isso, Nicole, era C sim na outra, tá? Na outra era C. Retículo liso, professor? Amanhã ligou. Isso, Pedrão. Retículo endoplasmático liso. De novo aqui, gente. Ribossomo, falou ribossomo, tem que lembrar de quê? O que o ribossomo faz? Eu vou encher o saco de vocês até memorizar, porque é só assim que Produz pega. proteína. Isso. Retículo endoplasmático rugoso. Por que ele chama rugoso? Porque ele tá grudado no ribossomo. Então, se ele está grudado com o ribossomo, ele faz proteína também. Então a gente sabe que A e B não é. AD, o que a D faz? Vocês já falaram, é fazer energia. Então também não é AD. Então sobra pra gente retículo endoplasmático liso. Liso de lipídio. E quando você pega gordura na mão, ela está bem lisa. Então você associa que liso é liso de lipídio, porque escorrega. Já tá. Tem 15, acho que tem mais umas 5 questões. A que tipo de estrutura celular os ribossomos estão associados? Peraí. Que tipo de estrutura? A gente acabou de ver. Essa estrutura celular não encana, não, mas o que o ribossomo faz? Transporte. Não, síntese de proteína. Exatamente. Quem produz energia? Mitocôndria. Quem faz digestão intracelular? Lisossomo. Exatamente. Sobrou a nossa alternativa B, que é a corretinha. Ok. 16. Qual vitamina é essencial para a coagulação sanguínea? Essa daqui. Eu não sei, mas qual que é? Mas vamos por uma por uma. A Nicole já tá pulando a etapa, Nicole. Primeiro, Nicole, me fala qual a função da vitamina A? Visão noturna, exatamente. E a vitamina D? Vocês lembram o que ela faz? Peraí, deixa eu só ler a pergunta. Qual vitamina é essencial para a coagulação sanguínea? Coagulação sanguínea é o que? Manter. Não deixar sangrar? Exatamente. Quando você sangra, o sangue tem que parar de sangrar. Para parar de sangrar, ali onde cortou tem que coagular. Vitamina D, Nicole respondeu, saúde óssea. Nicole, me fala uma coisa. Essa saúde óssea é o quê? Por que a vitamina D é importante para a saúde óssea? Pedro, por que a vitamina D é importante para a saúde óssea? Para manter ela firme? Isso, e mantém firme por quê? Como que mantém firme? O corpo precisa fazer o quê para manter o osso firme? O que ele adiciona? Produzir colágeno?
Não, Depois ele coloca o cálcio, o osso. Antes de ser osso, ele é como se fosse uma cartilagem. Então, o corpo, para deixar o osso com aquele aspecto firme, com aquela coisa bem, bem rígida, ele adiciona cálcio. Ele calcifica aquela matriz de colágeno e coisa e tal. Quando ele calcifica, fica rígido. Então, para o osso ficar firme, precisa ter bastante cálcio. E o osso e o corpo só consegue adicionar cálcio no osso quando tem vitamina D. É meio que assim, uma condição para ter cálcio no osso, tem que ter vitamina D, tem que passar pela vitamina D. É como se fosse um pedágio. Você quer sair daqui para ir para a praia, você vai ter que pagar os R$ 40 de pedágio lá. É a mesma coisa. O corpo, ele quer pegar o cálcio e colocar no osso. Só que para isso só pode se ter vitamina D. Nicole, você falou do músculo. O cálcio ele é importante para contração muscular também. O cálcio. Mas não encana, não. Vitamina D tem que lembrar da primeira coisa é o quê? Saúde óssea, deixar o osso forte. Como que deixa o osso forte? Colocando cálcio. Então a gente sabe que não é vitamina A, não é vitamina D. A vitamina C, eu falei para vocês que ela tem diversas funções celulares. Nesse caso aqui, realmente a vitamina importante é a vitamina K. Ela que vai ser a vitamina importante para coagulação sanguínea. Quando você pensa em coagulação sanguínea e coisa e tal, tem que lembrar de vitamina K. Pensa de K de coagulação. Não é exatamente, não é como escreve, mas pensou vitamina K, lembra de coagulação. 17. Qual é o Peraí, principal? professor, não entendi. Não era C? Sei o Não que, era Pedro? vitamina. Nesse último exercício, não era vitamina C. Não, é vitamina K. Eu falei de coagulação, mas tem a vitamina C também, né? Mas a vitamina C não tem muita coisa a ver com a coagulação. Quem faz o sangue parar é a vitamina K. Ah, ué, mas as duas não cumprem a mesma função? Quais? A, Não, a não, C não. não Não, faz? elas não fazem a mesma função, não. É que a vitamina K, deixa Ela eu mostrar aqui para estanca. vocês. Ela estanca o sangue? Exatamente. Isso. Ela estanca o sangue. A vitamina K, é meio viajado agora para vocês, né? Vocês só aceitem o que eu tô falando. Mas para o sangue parar, tem que ter fator de coagulação. Coagular é estancar o sangue, que nem você está me falando. E a vitamina K, Pedro, ela é como se fosse o que forma alguns desses fatores de coagulação. Ah, caramba, cadê? Entendi. Aqui, ó. Tá, eu não sei. Deixa eu abrir outra coisa. Então a C seria tipo, enquanto a K é Não, se responsável ela por faz outra estancar. coisa. Ela faz outra coisa. Esquece da C agora por enquanto. Não tem correlação nenhuma com o Ah, que eu tô falando agora. então deixa A pra lá. vitamina K, ó, para o sangue parar de vazar, para estancar o sangue, precisa ter alguns fatores no nosso corpo, que nem protrombina, forma trombina e coisa e tal, e até chegar no coágulo de fato, que é formado por essa fibrina aqui, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, o fígado, para ele formar esse negócio que dá origem às outras, precisa da vitamina K. Então, se você não tem vitamina K, você não vai ter essas coisas que fazem o sangue estancar. Por isso que ela atua nessa cascata de coagulação. Ahn, 17. Já está quase acabando. Qual é o principal componente da parede celular nas plantas? Gente, parede celular e membrana celular não são a mesma coisa. Vocês sabem falar qual é a diferença? A gente falou isso algumas várias vezes. É, é a B.
Não, não é a B. Qual que é a diferença entre parede celular e membrana celular? Antes de responder 17. Elas Antes de têm. responder a 17, Nicole e Ana Elas, Flávia. a diferença delas, Isso. Já já eu vejo se a a formação é a delas é que tá falando. diferente. Isso, A a membrana formação delas. celular, a membrana celular, ela é o que delimita a célula, que é formada por aqueles fosfolipídios. Algumas células, dentre elas a célula vegetal, tem uma outra coisa por fora, é como se fosse uma armadura, que deixa ela rígida, firme, que é essa parede celular. Chama parede celular porque é rígido mesmo, é como se fosse um cômodo que está ali em volta da célula. Essa parede é feita de, que nem as meninas falaram, Nicole e Ana Flávia falaram muito bem, de celulose. Então a célula vegetal é, tem ela tem essa parede celular que é formada de celulose, que é o que dá o verde da planta. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Essa é uma célula vegetal. Nossa, meu computador está muito pedindo aposentadoria já. Eu coloquei para vocês nos outros slides o modelo da membrana plasma da célula animal. A célula animal, vocês estão vendo que tem uma camadinha transparente, meio branquinha aqui assim, ó, um filmezinho. Vocês estão vendo aqui? Isso daqui seria a nossa membrana plasmática, que é formada por fosfolipídio e tudo mais. Ela só delimita a célula. Ela faz essa primeira barreira do que é externo e que é interno. A parede celular, por sua vez, ela é esse verdão espesso aqui, ó. Ela dá essa coisa mais rígida, dura, ela deixa o negócio firme mesmo. É parede de pensar mesmo em parede, gente. Vocês pensem na parede do quarto, da casa de vocês. Essa coisa rígida, que não mexe, não deixa a ficar mudando de forma ali, coisa e tal. Essa parede celular, nas plantas, é feito de celulose, que é o que dá esse verde aqui. Então, falou parede celular nas plantas, tem que lembrar de celulose. Até porque celulose a gente já lembra na planta. Então, celulose é o quê? Um carboidrato que nas plantas faz a parede celular, que dá esse aspecto rígido. Acho que essa é a penúltima já. Quais são os três principais tipos de macronutrientes essenciais ao corpo humano? Ah, essa daqui, se me responder errado agora, é menos 10 pontos no Enem. B. Exatamente. É... Pedrão e Nicole responderam B, tá certíssimo, gente. Carboidrato, proteína e lipídio é as coisas que, assim, são as principais do corpo. Água, mineral e essas outras coisas são pouco importantes? Não. Se você não tomar água, você morre. Se tiver vitamina, também vai ter alguma consequência. Mas falando de macronutriente, pensou macronutriente, tem que lembrar que quais são os macronutrientes? Proteína, carboidrato e lipídio. Esses são os três mais importantes. Penúltima questão. Qual organela é responsável pela respiração celular? Gente, lembra que tem respiração celular de um lado, vai para o outro, e quem faz o contrário da respiração celular é a fotossíntese. Quem faz? Nicole respondeu B ou C. Ana Flávia C. Pedro, qual que você acha que é? Acho que é a C também. Exatamente, gente. Falou respiração celular, mitocôndria. O que é a respiração celular agora? É quando você pega esse oxigênio, a glicose, queima e forma ATP. Quem faz isso? Mitocôndria. Como chama tudo isso? Respiração celular. Qual é o processo?
Entre aspas, ao contrário, é fotossíntese. Por quê? Porque a fotossíntese pega ATP, dióxido de carbono e água, que é tudo que formou na respiração celular, junta com aquela energia do sol e forma oxigênio e glicose. Então a nossa resposta aqui é a C mesmo. Agora, última questão para liberar vocês para o resto da semana, para um bom descanso hoje. Qual vitamina é essencial para a visão e saúde dos olhos? Se responder essa daqui, ó, a miopia aumenta 2 graus. Nicole respondeu A. Quem mais responde outra coisa? Letra Pedrão, letra A. É isso, gente. A 20 é letra A. Falou saúde dos olhos, visão, não sei o quê. Colocou vitamina e olho na mesma frase, tem que pensar em vitamina A. Falou vitamina K, tem que lembrar de quê? Fator de coagulação. Vitamina D, saúde óssea. Vitamina C, a função normalmente eles não pedem, mas tem que lembrar da doença. Ou escorbuto. Gente, acabou o nosso exercício, 10 horas. Vou devolver vocês, liberar vocês mais cedo, como prometido.